Mas antes de começar a falar tudo isso com vocês, é importante que a gente entenda um pouquinho o que é a prescrição, tá? Aqui dentro, olha, eu tenho informação aqui para vocês, tem a citação da fonte, olha. É, nesse caso específico, a prescrição é um documento, a RX é um documento protegido por lei, tá? Então, é um documento que tem uma proteção, uma base dentro da lei para poder ser utilizada, para poder ser até feita. E nesse caso, olha, essa lei, a lei 5991, ela cita que no artigo 35 somente será aviada a receita que, no primeiro tópico aqui, seja escrita no vernáculo, redigida sem abreviações, de forma legível e que observe nomenclatura e sistema de pesos e medidas oficiais, incluído pela Lei 14.063 de 2020. Ou seja, aqui nós temos informação muito importante que a prescrição ela só pode ser feita dentro do nosso idioma, seguindo aquilo que a regra da literatura, que a regra ortográfica pede, tá? Então isso é lei, ela precisa estar dentro do nosso idioma, seguindo regras específicas, sem abreviações. E quando nós falamos abreviações, nós também podemos entender como códigos, sem alterações de dados. Esses dados estão onde? Esses dados estão na ABNT, tá? Então, estão nas normas técnicas de interpretação desses dados de ótica. Então, é importante que nós tenhamos em mente que a prescrição ela vai seguir algumas normas técnicas dentro da Associação Brasileira de Normas Técnicas e essas prescrições precisam seguir essas normas, tá? Isso é lei, tá? E um dos fatores importantes aqui também escrito, olha, tem que estar em forma legível, o que nós vemos pouco, muito assim, até agradecemos quando ela vem impressa, porque nós não temos confusão, não temos complicação alguma. Mas é normal, pode acontecer das prescrições, das RX, elas apresentarem dados, ou então apresentarem dioptria, um pouco mais confusa, ou então apresentar também informações que não consigam ser identificadas, tá? E daí vem a necessidade de entender que a prescrição bem feitinha, a prescrição feita de uma forma padronizada, não é por contexto de beleza, não é para, nossa, tá, não, isso é uma lei. A lei, ela precisa estar seguindo essas regras dentro da lei. Do mesmo jeito que, olha, que o próprio código de ética, olha, o código de ética ó, médica, ó, é vedado ao médico receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível, sem a devida identificação do seu número de registro do Conselho Regional de Medicina, sua jurisdição, bem como assinar em branco folhas de receituário, atestados, laudos ou quaisquer outros documentos médicos. Isso também, vamos dizer assim, isso não é uma lei, né? Isso é um código ético, que não existe assim uma argumentação de lei para isso, porém é o que nós encontramos com grande facilidade dentro de ótica. Tá? Aqui, lógico, que é um exagero, aqui, lógico, que é uma prescrição não dá para entender nada mesmo. Só que é necessário entender que é lei. A prescrição bem feitinha, a prescrição você consegue ler, consegue interpretar para não prejudicar o seu cliente, para não prejudicar aquele que está indo comprar nas nossas lojas. Também é importante falar com vocês, olha, sobre essa artigo 35 ainda, ó, sobre o item 2. É importante que a prescrição contenha o nome e o endereço residencial do paciente e, expressamente, olha, o modo de usar a medicação. Nesse caso específico nosso, o óculos já não vai se enquadrar tão bem nesse quesito, porque o óculos, é lógico, ele tem a utilização
principal de corrigir o erro refrativo. Corrigir erro refrativo. E a partir do momento que existe esse erro refrativo, a pessoa, o usuário de óculos, sempre vai fazer uso dele, sempre vai utilizar o óculos por conta da alteração fisiológica. Tá? Não é como um medicamento que você precisa tomar de 8 em 8 horas. Tomar de 8 em 8 horas. Não, nesse caso específico, o óculos você vai utilizar ele durante o período que for necessário, o período que você estiver ali trabalhando a visão, trabalhando com o olho. E ainda no artigo 35, olha, no item 3, é importante que contenha a data, importante não, é lei, que contenham a data e a assinatura do profissional de saúde, o endereço do seu consultório ou da sua residência e o número de inscrição no conselho profissional. Isso é importantíssimo, tanto para nós, de ótica, importante para nós, atendimento, ótica, importante para o cliente, importante também para a fábrica. Por que que se faz importante para todas essas pessoas? Dentro da ótica, nós precisamos entender o quê? Que existindo a identificação do profissional, você sabe que ali existe alguém qualificado, você sabe que ali existe alguém capacitado para aquela função e que realmente está sendo vendido um óculos, vendido, prescrito uma receita de um profissional médico. Porque senão, imagina só, vem para nós uma prescrição qualquer, uma prescrição sem identificação nenhuma, um papel escrito, uma dioptria, e nós vamos lá e montamos a dioptria qualquer que está lá no papel. Quem que vai nos dar a garantia legal de que esse óculos é realmente necessário para aquele cliente? Quem que vai garantir para nós que não foi o próprio cliente que prescreveu aquele óculos para ele mesmo e está fazendo com que a ótica monte esse óculos que pode ser prejudicial para o usuário, tá? Porque nós sabemos que o óculos é algo bem técnico, nós sabemos, vocês estão vendo aqui só nesse primeiro tópico que nós estamos falando, nesse tópico não, só nessa primeira matéria que nós estamos falando a respeito de interpretação de receita, o quanto de informação técnica que nós temos dentro de uma prescrição, tá? Então, para nós de atendimento, é importantíssimo que tenham esses dados, que tenham essas informações, que exista a prescrição para o nosso atendimento ficar mais garantido, ficar mais, até mesmo protegido pela lei, sendo beneficiado pela lei. Porque caso aconteça alguma coisa com esse cliente, com a visão desse cliente, vai estar lá o registro no livro óptico dessa prescrição. Outra coisa também que é importante, levando em consideração o lado do cliente, levando em consideração, entendendo o lado do cliente, é a mesma coisa, é um profissional capacitado para isso, capacitado para o atendimento, tanto o oftalmo quanto o optometrista, capacitado para o atendimento, que vai prescrever algo que é necessário para a correção do erro refrativo do cliente. Ou seja, existe também uma garantia daquele profissional que aquele cliente necessita dessa correção, que aquele cliente necessita daquele óculos. A partir deste momento, nós fazemos tudo aquilo que é necessário para atender o cliente dentro daquela especificação. E para a fábrica também acaba sendo útil essas informações todas, no caso principal aqui para nós de garantia. Tá? E no caso principal para nós, mesmo sendo assim bem específico, garantia por erro médico. Nós somos cobertos por garantia de erro médico. Então, a ótica, toda a ótica é coberta por garantia de erro médico, até mesmo das lentes mais simples que tiver dentro do distribuidor, dentro da fabricante aí, nós temos a garantia do erro médico. E qual é o primeiro fator que eles observam? Que é o primeiro fator que eles pedem?
para seguir com a gente com o erro médico? A cópia das duas receitas. Então, qualquer laboratório que você pede, quando você precisa atender um erro médico, cópia das duas receitas. E o que eles pedem também? Frente e verso. Para quê? Para identificar o profissional e a clínica em que o profissional esteve. E não se assustem se ligarem, porque é bem possível que eles liguem para confirmar se aquela receita realmente saiu dali, se aquele oftalmo realmente trabalha ali, se aquilo está dentro da padronização legal para esse atendimento. Então, é muito importante que essa prescrição esteja completamente feita, preenchida, essa prescrição tenha todos os dados dentro da lei, dentro do atendimento necessário baseado na lei. Então, pessoal, é importante salientar, é importante entender que a prescrição bem feita, ela vai servir tanto para o cliente, serve para o cliente, serve para a fábrica, serve para a ótica, serve para todos no contexto de estar ali baseada e, vamos dizer assim, resguardada pela lei. E a lei vai servir para todos aí nesse contexto geral. Tá? Do mesmo jeito que nós temos aqui a lei que vai garantir a graduação para o cliente, se também não tiver correta a prescrição está de um jeito e o óculos do outro, o cliente pode cobrar a loja pode cobrar a fábrica. Se tiver algum erro, a ótica vai cobrar quem? A ótica vai automaticamente vai cobrar o atendimento, vai cobrar o profissional. Então, se o profissional errar, a ótica vai chamar o profissional. A ótica vai chamar o profissional por quem? Através da fábrica. Então, é uma série de links ali, uma série de elos que vão unindo ali a prescrição com o atendimento em geral.